Vamos passar para a questão política. Em outro momento da coletiva, nessa manhã, Sérgio Moro defendeu Ronaldo Caiado, seu correligionário da União Brasil, para presidente da República em 2026. Falou sobre Jair Bolsonaro, aliás, dizendo que não fala faz tempo com o Bolsonaro, mas agradeceu ali a um alegado gesto dele, já vamos comentar, e reafirmou a oposição a Lula sem revanchismo. Falou contra aí a polarização e esse clima de vingança. Vamos assistir a esses 3 minutinhos do Sérgio Moro falando da política daqui para frente. Pode soltar. Senador, passado o julgamento, o senhor considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro e centro-direita para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Senador, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. O senhor acredita? Olha, eu quero deixar muito claro, eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que, infelizmente, eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda, mas da minha natureza e também de vários dos meus pares. E destaco em especial aqui a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, que também passou aí por um período difícil desse sofrimento, quando nós fomos descoberto o plano do PCC, não era só contra mim, era contra a minha família. Toda essa pressão e essa perseguição refletindo também, não só em mim, mas na família. E agora veio a vitória. Mas o melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então sou oposição ao governo Lula. Em 26 estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, tendo outros candidatos à frente para buscar a presidência, como o governador Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcísio, talvez o governador Romeu Zema, mas o fato é que nós temos que diminuir a temperatura política. E nesse aspecto, quando há a possibilidade de convergir com até políticas do governo Lula, por exemplo, agora em Socorro, Rio Grande do Sul, que é a grande tragédia nacional, eu votarei a favor. Ontem mesmo apresentei uma emenda numa medida provisória, buscando que sejam destinados os recursos do Fundo de Direitos Difusos para projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul. Então essa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar nessa pauta. Oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização racional. Mas foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Você precisa responder? Foi um julgamento técnico independente. Obrigada. Foi um julgamento técnico independente, diz o Sérgio Moro, que obviamente não quer criar confusão com os tribunais superiores nesse momento em que ele obteve uma vitória no TSE. Graeb, Moro aprendeu a fazer política? Muitas vezes se disse a respeito dele que não tinha habilidade, que era inábil, etc. Agora, ele conquistou um mandato de senador, ele obteve essa vitória no TSE e está falando aí como alguém que vai construir uma frente de oposição ao governo Lula, evitando polarização, revanchismo. Quer dizer, ele está marcando uma posição na política, existe um caminho para ele. O que você destaca? Olha, para o meu gosto,
foi a melhor fala do Moro como político. A maior fala do Moro desde que ele decidiu enveredar por esse caminho. Uma fala clara, cuidadosa, né, visando a diminuição da temperatura no país, que é uma coisa que é necessária. Me agrada a fala. Agora, infelizmente, meu gosto para a política não sei se é o mesmo da maioria do país, né? A maioria do país preferiu Lula ou Bolsonaro. Então, talvez achem esse tipo de comportamento morno demais, sensato demais. E, assim, eu não acho que nessa fala do Moro há nenhum indício daquele comportamento de acochambração. Há sinais de moderação que são necessárias. Mas ele foi claro, eu sou de oposição, não está tentando se aproximar do Lula, não elogiou, nem nada disso. Então, assim, eu gosto, mas infelizmente acho que o Brasil não tá, o ânimo do eleitor brasileiro não está muito para esse tipo de posicionamento. Agora, eu acho sim que, de certa forma, ele aprendeu a falar. Achei bom. Pois é, Greve, e ele diz, faz tempo que eu não falo com Jair Bolsonaro, quer dizer, eles não são amiguinhos de dia a dia, nunca foram, de fato, eles conviveram no momento em que ele era ministro, Jair Bolsonaro era presidente, depois ele apontou interferência na Polícia Federal, sem motivação técnica, preferiu sair do governo para não ter de responder por quem o Bolsonaro queria colocar lá, que vamos lembrar, era o Alexandre Ramagem, que teve a nomeação suspensa pelo seu xará Alexandre de Moraes, era íntimo da família, tinha foto em Réveillon com Carlos Bolsonaro, e o Moro nunca retirou as críticas que fez. Agora, ele se aproximou, o que evidentemente gera problemas de percepção, acaba dando margem para os detratores da Lava Jato, para associar tudo ao bolsonarismo, à extrema-direita, dizer que o Moro favoreceu, aquela coisa toda que a gente vê, por exemplo, na retórica de Cacai, como mostramos ontem aqui no programa. Aliás, quem perdeu, esse corte está maravilhoso, detratores da Lava Jato levam banho na Câmara, está aqui no nosso canal de YouTube, na playlist Papo Antagonista, com Felipe Moura Brasil. Então, ele tem uma posição aí de construção, de uma frente que una centro-direita, eventualmente até uma parte da direita, porque a direita acabou associada no Brasil ao bolsonarismo, então se dizer de direita parece estar se dizendo bolsonarista, e o União Brasil é um partido mais ao centrão, né? Só que tem ali muitas diferenças, você tem ali de Kim Kataguiri até o Bivar, né? Você tem um partido imenso, assim como o MDB, que tem de tudo, né? E ele está defendendo o candidato do partido dele, que é o Ronaldo Caiado, mas fazendo acenos ali para o Tarcísio de Freitas, para o Romeu Zema, quer dizer, para pessoas que estão nesse campo, porque o fator diferente, Greve, que tem aí, e que a gente precisa considerar para 2026, é a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Você falou, o Brasil pode não estar nesse tom, etc., mas o Bolsonaro não é candidato a princípio, a menos que haja uma reversão aí, eventualmente por interesse, de que haja de novo essa polarização, interesse até do Lula, se fala numa eventual reversão, etc., mas o fato é que Bolsonaro está fora do jogo no sentido de ser cabeça de chapa, não é que não tem influência. E o Moro, ao mesmo tempo, não demonstra querer qualquer tipo de rusga com o presidente Jair Bolsonaro. Ele fala, não, agradeço ao gesto, e é óbvio que foi um gesto hipócrita. Foi jogo de cena, nós comentamos aqui no programa. A família Bolsonaro não está nem aí, sabe que o Moro não é um deles, não é um bolsonarista raiz, não é alguém com quem eles possam contar para se livrar de investigações, não foi assim no governo. É alguém que eles buscam não mais atacar publicamente, porque tem interesse no eleitorado do Paraná e o Moro tem força lá. Então o Moro também não quer se desgastar com o eleitorado bolsonarista, porque está atuando no campo antipetista. Então você tem esses discursos cuidadosos, como o Graeb colocou. A gente aqui faz o filtro jornalístico, a gente mostra quais são os interesses, qual é o tabuleiro, qual é o jogo, e não deixa de criticar as imoralidades de todos os lados, né?
Então, assim, esse é o cenário. Quer arrematar, Gleb, ou vamos para Israel? Não, é só isso, né? É a diferença entre o nosso papel e o papel deles. A gente tem que tirar, assim, as pecinhas, né? E mostrar cada uma delas. Mas eu não acho que é errado pro político, para quem entrou nesse jogo, para quem tem que conviver com a pluralidade dentro do parlamento, exibir um comportamento que admite a existência do outro. Certo? E fala, tá bom, eu tenho que conviver com os petistas, eu tenho que conviver com os bolsonaristas, eu não vou tratar nenhum deles como sendo um ser que precisa ser extirpado da face da terra. O político tem que ter isso. Né? Não precisa coraçãozinho no olho. Basta um pouco de serenidade, que é uma coisa que a maioria aí tem muita dificuldade em exibir, né? Exatamente. E esse assunto vai ser aprofundado na edição de Cruzoé dessa semana. Você não perde por esperar.